Oi, mulher que tá aqui me assistindo. Será que você sabe por que você tem várias ideias, mas muitas vezes não consegue levar nenhuma delas pra frente? Vem descobrir comigo. Bom, hoje nós vamos falar sobre mulher e autoconfiança. É um assunto que eu gosto pra caramba, mas eu relutei um pouquinho pra falar sobre ele aqui, por não ser algo tão prático. Só que eu percebi que se tem muita menina pedindo pra eu conversar sobre isso, quer dizer que nós mulheres precisamos nos conhecer e nos entender melhor antes de começar qualquer coisa, né? Primeiro eu vou trazer para vocês uma questão muito importante, que é o porquê disso tudo, e a educação feminina. Desde pequenas, nós somos educadas à perfeição e por isso a gente tem muito, mas muito medo de errar. Então, antes da gente passar para as atitudes práticas de como você pode lidar com isso, eu vou dar 4 exemplos que mostram como que essa situação perpassa por todas as áreas das nossas vidas. O primeiro exemplo é em relação à infância. Eu lembro de quando eu era pequena e na sala de aula eu tinha muita insegurança de fazer uma pergunta, porque tinham aqueles meninos, né, que se diziam os odiadores de garotas ou os odiadores de rosa, que deixavam a gente totalmente desconfortáveis. Pode parecer uma coisa boba, mas aos poucos vai fazendo com que a gente perca a confiança e tenha medo de falar em público, por exemplo. O segundo exemplo tem a ver com os nossos relacionamentos pessoais. Antes de um primeiro encontro, as mulheres têm um ritual de preparo e demoram horas pensando no que o cara vai pensar durante aquele encontro. E quando chega lá, elas não conseguem relaxar e simplesmente ser elas mesmas. Já os homens muitas vezes ficam prontos em 5 minutos e durante o jantar agem do jeito que querem e não ficam o tempo inteiro com essa preocupação que a gente tem. O terceiro exemplo é em relação às nossas habilidades. Em uma palestra do TED Talks, a Reshma Saujani, que eu acho que ela chama, é um pouco difícil de pronunciar, mas ela é a fundadora de uma escola de programação para mulheres que chama Girls Who Code. Ela fala que durante a primeira aula de programação, as meninas, depois de 2 horas, chamavam a professora e falavam que não sabiam escrever o código. E aí, quando a professora ia olhar, isso não era porque a menina ficou 2 horas olhando ali para a tela e não escreveu nada. Ela escreveu várias vezes, só que ela também apagou várias vezes e no final mostrou uma coisa em branco. Por outro lado, os meninos que também faziam a mesma aula, no final de 2 horas, eles mostravam um código, muitas vezes errado, em sua maioria totalmente errado, mas mesmo assim tinha alguma coisa ali que estava feita. E aí ela fala que as mulheres preferem não entregar nada do que entregar o imperfeito. E é isso que te impede de colocar essa ideia em prática, é esse medo do julgamento. Por último, falando de vida profissional e voltando aos exemplos do TED, que eu sempre amo, uma palestrante chamada Casey Brown fala que você precisa mostrar para os outros o seu valor dentro do ambiente de trabalho para que eles te paguem o que você merece. Então, ela cita um exemplo em um cenário de crise econômica, onde o chefe da empresa falou que ninguém ia ter aumento e que ele ia cortar os gastos da empresa. Nessa situação, a mulher que percebia o seu valor, ela não quis falar por conta desse cenário externo. Já o homem, que também percebia o valor dele, foi lá no chefe, mostrou por que ele merecia e conseguiu o aumento. Lógico que dentro disso tem toda a situação do sistema de trabalho que privilegia a figura masculina, mas se a mulher não tivesse se deixado paralisar por conta disso que foi falado para ela poderia ter ido lá, mostrar o seu valor e ter conseguido o aumento. Mas ela teve medo novamente de ser julgada, de ser imperfeita e de agir contra as regras, de certa forma. E isso não é para falar que nós mulheres não somos corajosas, mas muitas vezes a gente não externaliza essa nossa coragem por conta da educação à perfeição. Então, depois de dar todos esses exemplos, a primeira dica é reconhecer que isso não deve ficar sendo usado como uma justificativa, mas sim como: eu entendo essa situação, eu não pedi isso, mas então eu vou agir de forma diferente. A segunda dica é: comemore as conquistas táticas. Você não precisa se sentir responsável por organizar uma revolução e mudar isso tudo que eu coloquei. Quando eu entro em uma sala com tanto de cara engravatado e eu tô ali com meu terninho e um broche da Mulher Maravilha que eu tenho, aquilo ali já é uma situação em que eu me sinto empoderada. Então, é uma situação que eu comemoro. A terceira dica é: não se apegue ao que pode intimidar os outros. Se valorize e reconheça suas qualidades. Isso não tem a ver com arrogância. Tem um livro que se chama Sejamos Todas Feministas, de uma autora nigeriana chamada Chimamanda, em que ela conta que um homem chegou para ela e perguntou
se ela não se sentir incomodada pelo fato de ela amedrontar alguns homens ou fazer com que eles se sentissem inseguros. E ela falou que não, porque se isso afastava algum deles, era exatamente o tipo de cara que ela não queria ter por perto. Então pode ter certeza que há tanto poder em ser uma mulher que as pessoas precisam colocar o tempo inteiro isso como algo ruim. Só que quando você percebe o quanto isso pode ser bom, tudo muda e você passa a se relacionar com pessoas que também reconhecem isso. Inclusive, a quarta dica é: saiba valorizar outra mulher. Esteja em espaços, participe de eventos onde mulheres têm lugar de fala, porque vocês vão perceber que passam pelas mesmas situações e isso vai fazer com que você se sinta mais segura. Por fim, a quinta dica é: tome atitudes com base no que você vislumbra e fale sobre o que te atrai no mundo. Reserve um tempo para você descobrir quem você é, o que você procura, e depois colhe isso em sua cabeceira ou então em um quadro no seu quarto. E depois de trabalhar sua autoconfiança, você vai ter que procurar as pessoas para poder falar sobre o que te motiva. Eu vou deixar algumas mulheres fodas de referência aqui na descrição. Eu espero que você se conheça melhor, pesquise sobre mulheres e autoras que escrevam sobre ideias ou modelos de negócio parecidos com o que você... Bom, isso pode ser quando? Eu acho que pode ser hoje. Um beijo, até semana que vem.